Então, tá, pessoal. Meu nome é Lucas, eu sou psicólogo e hoje eu vou apresentar um texto chamado Integrando, tentar traduzir em português, né? Integrando a taxonomia hierárquica de psicopatologia para a prática clínica, que é um novo sistema de classificação, digamos assim, né, de patologia, uma proposta, né, porque é um trabalho em progresso ainda. E vou pegar os slides aqui. Eu ia te perguntar se tu tem a carinha do artigo ali para mostrar. A gente sempre faz isso, né, mas hoje eu não fiz. Tá aparecendo aí para vocês. Então, né, é um artigo de 2019, que tem 37 coautores, né, no artigo. Mas, pelo que eu entendi, é um consórcio, né, assim, uma força-tarefa, assim, que os caras, enfim, analisaram diversos estudos, assim, e colocaram, não só analisaram, assim, mas fizeram análises estatísticas, né, para resolver esse problema assim, de alguns problemas da nosso sistema de classificação atual, né, tanto na psiquiatria como na psicologia, né, que é o DSM, o CID, né, que a gente geralmente usa para classificar e planejar o tratamento, né, enfim, dar diagnóstico para as pessoas, né, dar reembolso do plano de saúde, né, que acontece nos Estados Unidos bastante. O problema, né, segundo os autores do artigo, é os problemas, digamos assim, do sistema atual de classificação de transtornos mentais e descrição dos transtornos mentais. Existem vários, né? Um deles é a alta taxa de comorbidade, digamos assim, né? Quando tu tenta encaixar uma pessoa num diagnóstico, tu logo vê que tu não vai conseguir colocar a pessoa só num tipo de categoria, assim, só numa categoria nosológica. E, enfim, daí tem que lançar a mão de a pessoa tem isso, mas com essa comorbidade e tal. A heterogeneidade, né, que seria o fenômeno, né, de que as pessoas muitas vezes com o mesmo diagnóstico fechado, elas não têm os mesmos sintomas, digamos assim. Então, pode ter duas pessoas com depressão que uma, enfim, tem prejuízo no sono, no apetite, a outra tem enfim, o sexo, alterações no sexo, enfim. Isso seria o que eles chamam de heterogeneidade, né? Que não se sobrepõe, um diagnóstico não sobrepõe uma pessoa, né? Não sobrepõe 100% assim as manifestações, né, do diagnóstico. Outro dado que eles mostram lá é que 40% dos diagnósticos do DSM-5 mostraram baixa concordância entre avaliadores, né? Então, as pessoas olhavam avaliadores diferentes olhando para a mesma pessoa, não concordavam sobre o diagnóstico, assim, né, os dados que eles têm lá. Isso é uma característica do DSM, que é uma avaliação clínica, né, assim, tu até pode aplicar os testes e tal, mas a pessoa pode fazer essa avaliação, enfim, olhando ela mesmo os critérios, né, do DSM e dizendo o que a pessoa tem ou não. E outro problema que eles colocam é Só deixa eu abrir meu gato que ele está batendo na porta aqui. Agora esses quadrados são um teste projetivo pra gente. Imaginei o gato batendo, tipo, com os knuckles, assim mesmo, tipo, knock-knock. Ele dá cabeçada. Bah. É o jeito dele de chamar a atenção. Tem que ver isso aí. Funciona? Eu selecionei esse comportamento dele, né? Eu não abri até ele dar cabeçada, então ele passou a... Tá, e aí o último problema que eles colocam, então, eles colocam mais para frente no texto lá, que é a proliferação
e especificidade de métodos, né? Que é aquela coisa que a gente já falou em outro texto também, que quando a psicologia e a psiquiatria passaram a adotar o DSM como sistema de classificação, né? Começaram a pipocar os métodos para cada problema, digamos assim, né? Então, existem trocentos diagnósticos no DSM, então vai existir um método, assim, terapia cognitiva para depressão, terapia cognitiva para ansiedade, terapia cognitiva para... E aí acaba que tu tem pouca validade de transdiagnóstica, as pessoas têm que se especializar em muitas coisas, né? Enfim, então, até para o treinamento de terapeutas isso é complicado. A proposta, então, né, desse novo sistema de classificação é ele se baseia, né, nos sistemas de classificação quantitativos, né, propostas ao DSM que já existiam antes, assim, desde os anos 60, sei lá, 80, que tem um artigo que eles citam lá, que que os pesquisadores já estavam fazendo, estavam propondo outros sistemas, assim, né, e o sistema de classificação quantitativo, ele basicamente se baseia nos dados, né, tu pega lá, assim, dados de várias pessoas, né, e de sintomas, a aplicação de testes, enfim, e tu agrupa, né, por grupos de sintomas, né, e que tipo de categorias tu pode fazer a partir de grupos de sintomas, né. Essa citação, ela é uma citação direta do texto lá, constelações empíricas de sinais, sintomas e traços mal adaptativos concomitantes e comportamentos. Então, esses sistemas de classificação quantitativos, eles já estavam vendo assim o que estava indo junto, né, um maior grupo de pessoas, assim, que tipo de sintoma e comportamento estava indo junto para poder agrupar a partir desses clusters, assim, de sintomas, né, ao invés da classificação nosológica do DSM, né. Né, pro high top, né, os sintomas são agrupados em componentes e traços dimensionais, que por sua vez também são agrupados em dimensões mais amplas, né? Depois a gente vai ver ali o diagrama, não sei se vocês viram no texto, né, tá bem no fim, assim, o diagrama que eles colocam, assim, que é uma classificação, assim, bem hierárquica mesmo, né, vai indo de níveis mais específicos, né, níveis mais estreitos, assim, até coisas mais amplas, né, passando por síndromes, daí fatores, daí outras coisas. Aqui é uma representação eu nem falei sobre essas caixinhas aqui, não me esqueci, mas isso aqui seria uma representação gráfica de como que o DSM viria, né, os transtornos mentais, né, como coisas separadas, né, categorias, assim, distintas umas das outras, assim, a pessoa tem ansiedade, então isso aqui é uma caixinha de ansiedade, né, e tem que tratar essa caixinha aqui, né, ela é diferente de outra coisa, né, e aí esses problemas surgem a partir disso, né. E já no high top e nessas outras classificações quantitativas, eles vão ver as manifestações clínicas como dimensões, né, que estão entre a normalidade, digamos assim, né, entre aspas, né. Então, não é que eu tenho uma coisa, né, que ela é específica, que ela é delimitada, né, eu tenho variações a uma média, né, a um normal, né, que cada pessoa vai ter uma variação em torno disso, né, e essas classificações, elas vão ser mais hierárquicas, né, como está mostrando essa figurinha aqui de baixo, né, tem coisas que estão dentro de outras, assim, e tem coisas que são mais independentes, né, são menos heterogêneas. Essa aqui seria a representação deles, né? Não sei se vocês viram lá no fim do texto, mas então aqui embaixo tem o nível mais básico ali, né? A base dessa pirâmide seria as coisas que a gente vê assim com mais especificidade, né, na pessoa, assim, sintomas mesmo, assim, sinais, né, componentes e traços que eles chamam, né? Então coisas bem específicas, assim, que nem eles falam aqui quando eles explicam no texto, né? Por exemplo, sinais e traços mal adaptativos seriam coisas como bem específicas, como ansiedade de performance e de interação, né? Ansiedade de interação, por exemplo, seria um tipo de sintoma, né? E aí vai subindo, né? No segundo nível seriam as síndromes, né, que eles colocam.
e aí seria um correlato dos transtornos que existem no DSM, né? Então, as síndromes eles definem como constelações de sintomas e sinais relacionados que ocorrem com frequência, né? Mas não necessariamente são obrigatórios, né? De ocorrer. Então, a ansiedade social seria uma síndrome que frequentemente ocorrem sintomas como ansiedade de performance e ansiedade de interação, né? Acima da síndrome estão os subfatores, né? Que são pequenos grupos de síndromes fortemente relacionados, né? Então, aqui vocês podem ver, tem o fator medo aqui, né? Que é o subfator medo, né? Então, aqui vai desde de pânico até fobia específica, fobia social. Seria, né, um tipo de subfator, né, que ele engloba síndromes que têm relação entre elas. Eu achei muito legal isso aí. Né? Muito parabéns. Nota 10. Não, eu achei interessante até para pensar como que as pessoas chegam para buscar o nosso serviço e como que a gente enxerga, né? Porque às vezes, tipo, a pessoa chega assim, tipo, eu lavo as mãos compulsivamente. Tá, provavelmente está relacionado com medo de alguma coisa, né? Pode ser que, né, sei lá, seja mania, né? A pessoa está muito eufórica e não consegue parar de lavar as mãos. Mas, assim, geralmente tá na caixinha azul, né? Mas aí até dá para, tipo, fazer o caminho contrário, né? Porque a queixa tá lá embaixo e aí a gente vai vendo como que se relaciona com outras coisas, né? Porque Sim. às vezes aparece uma outra queixa junto, até uma comorbidade, parece não estar relacionado, mas sei lá, olhando essa, esse espectro de internalizantes ali, nossa, é 99% das pessoas. Né? Então, Sim, realmente. e casa muito bem com aquilo que a gente falava no Journal, né? A gente fez acho que uns 10 encontros sobre terapia baseada em processo, né? E é basicamente isso, né? Em vez de tu lidar com algo assim categórico, né? Enfim, algo com limites, né? Tu vai lidar com coisas específicas, né? Espectros, né? Espectros, exatamente. Assim, então, isso entra muito nesse problema do DSM, que, né, enfim, eu achei um transtorno específico aqui, eu vou tratar esse transtorno com um método, né? Não, se eu achar um método que trate sei lá, do subfator de medo, né, que tenha efetividade, eu posso, né, eu posso ter isso como tratamento número 1, né, e depois lá embaixo eu trato as coisinhas específicas, né. O cara lá, enfim, eu conseguia adereçar, né, o fator medo ali e melhorou em várias coisas, mas o cara ainda tem ali, sei lá, fica muito ansioso com alguma situação, tem uma fobia específica, por exemplo, né? E aí eu vou lá e faço uma exposição que é um tipo de intervenção mais específica, né? E aí eu até vou falar mais depois, mas daí ele cita aquele protocolo transdiagnóstico Protocolo unificado do Barlow. do Barlow, que aí seria um exemplo de intervenção transdiagnóstica que estaria focada até no nível de espectros, né? Pode crer. Eu me senti exposto aqui, sendo colocado junto com os antissocial, mas tudo bem. Botaram um TDAH junto ali. Botaram, cara? Não faz sentido. Onde é que É tá? transtorno de Aqui. conduta, né? É. Tá. Pior. Dá pra ficar horas olhando assim. Eu nem li assim, eu nem li esse nível do espectro aqui, que esse internalizante, externalizante, eles são coisas bem antigas já, né? Até acho que, sei lá, vem da psicanálise, sei lá. E, e aí eles descobriram ou inventaram essas novas categorias, essas outras categorias, né? Transtornos do pensamento é uma categoria interessante, né? E esses outros ali, externalizante desinibido, externalizante antagonista, eles... Sim, e é legal porque tem muito paciente que, tipo, fecha para bipolar e esquizofrenia, né? Tipo, tem os episódios de psicose e botando no espectro, bom, tá no espectro de transtornos do pensamento, né? Então, a gente não precisa perder nosso tempo tentando descobrir se é bipolar ou esquizofrenia, tá ali.
Então, O esquizoafetivo também. Sim, tá tudo ali, né? Até depressão com psicose, esquizoide, esquizotípico, paranoide. Cluster C, né? E tu vê que aqui, os transtornos de personalidade que estão juntos, né, numa categoria do DSM juntos, eles estão bem separados aqui, né? Sim. Ali o borderline está lá no internalizante e o esquizoide, né? Seria um transtorno de personalidade paranoide também. Sim. Está nas doenças de pensamento. O cluster A tá todo aqui no detachment, né? Do desapego. Realmente, né? Pessoas não se importam muito com. Ou são mais paranoides. Realmente é bem legal isso aí. Porque realmente tem muito. Eu não sei, muito tempo que se gasta pensando assim, tipo, a pessoa tem isso ou aquilo, né? E até uma questão clínica, assim, da pessoa passar muito tempo tentando descobrir o que ela tem, e de repente, se não tem nada orgânico, assim, né, do tipo uma síndrome, um transtorno do desenvolvimento, realmente pode ser qualquer coisa aqui, né? Sim. Depende da demanda. E o meu último estágio, né, foi bem assim, eu sempre uso um tempo do Jordan para falar mal do meu último estágio, mas eu gosto bastante lá. Tinha, assim, às vezes era assim, 30 minutos de uma supervisão, assim, era isso, assim, tipo, o que a pessoa tem, né? O que a pessoa tem? Tipo, temos que fechar um negócio, né, na pessoa, assim. E daí quando eu tava lendo o texto, me deu uma raiva, assim, porque, tipo, caralho, mano, não faz sentido, não faz muito sentido isso. Tipo, não é como se essas coisas existissem mesmo, né? São coisas que a gente tem que usar de maneira pragmática, né? Tipo, faz sentido eu falar sobre um transtorno do pânico, por exemplo. Eles citam no texto que o transtorno do pânico é um transtorno que é um dos transtornos que faz sentido falar em transtorno do pânico, porque as manifestações são muito recorrentes, né? São muito, assim, elas acontecem de maneira parecida em todos os indivíduos, né? É idiosincrático. Mas agora, vou falar de outra coisa, talvez não faça sentido. Nem tem porquê, porque não existe tratamento, né? Vou ficar 2 horas decidindo se o cara tem transtorno de personalidade, sei lá, esquizoide, não existe na APA lá nenhum tratamento para isso, então não faz sentido tu fazer mesmo, né? Sim. Se a ideia era tu fechar o diagnóstico para achar um tratamento, né? Sim. E aí acontece coisas bizarras do tipo diagnósticos que vêm de tratamentos, né? Tipo depressão e a terapia cognitiva. Tipo, por que se faz tanta pesquisa com depressão? É porque tem terapia para isso. Não é o contrário, né? Tipo, não é a doença mais prevalente. Achei que era. Acho que é transtorno de ansiedade generalizada. Posso estar errado, tá? Então, o pessoal que estiver assistindo depois aí, roast me. Pode crer. Isso aqui que eu falei, né? Eu só não falei, acho que do último dos espectros, né? Que seriam os grupos de subfatores que são, eu apaguei a palavra, mas eles são diferentes entre si, né? São diferentes, mas ainda tem alguma inter-relação, né? Então, aqui, sei lá, os espectros aqui, eles são um nível maior antes do que eles chamam de psicopatologia geral, né? O super espectro seria quando a gente diferencia uma pessoa que está com algum problema psicológico ou não está, né? Seria esse nível de classificação, assim, né? Aquela pessoa, eu não olhei nada, eu não fiz nenhuma avaliação se ela tem transtorno do pensamento, se ela tem, enfim, internalização. Eu só identifico, né, se a pessoa pode estar com algum problema psicológico ou não, né? Mas eles, segundo eles, ainda teria essa relação entre eles, né? Que eles são relacionados pelo menos como algo que é ruim para a pessoa, né? Em alguns contextos. Eles vão falar depois da avaliação, né? Então eles vão dizer que a psicopatologia é conceituada ao longo de dimensões em graus variáveis de gravidade a todos os níveis do high top, né? Então
Eles vão olhar para todas essas coisas e vão ver qual é a gravidade, né? Dentro dessa ideia do espectro, né? De algo que tem níveis, né? E não algo dentro de categorias, e vão conceitualizar, né? E isso está em oposição a essa ideia de presença ou ausência do transtorno, né? Então, como tem no DSM, assim, a pessoa, faltou um critério, eu não consigo fechar o diagnóstico da pessoa, né? Tipo, a pessoa tem problema com aquilo, tu poderia tratar a pessoa, ela ia se beneficiar de um tratamento naquela direção, mas porque faltou um critério, né? A pessoa não tem o diagnóstico de tal transtorno, né? Então, seria essa a oposição. E também o uso pragmático das categorias, né? Então, eles não dizem que, não, a gente tem que abolir as categorias, né? Não, mas a gente tem que usar de acordo com não, a palavra que eles usam é não reificar, né? Reificar seria dar vida a alguma coisa, né? Dizer que alguma coisa existe, né? E isso acontece muito com o DSM, assim, né? As pessoas realmente acreditam que existem coisas assim que a gente nomeia, né? Sim, eu tô com depressão, né? É, Eu peguei depressão. quase que E o negócio da presença e da ausência, eu acho que pra gente talvez fique um pouco mais no sentido de gastar tempo clínico para isso, né? Mas tô pensando no sistema de reembolso, tu tem que fechar o diagnóstico, né, para ganhar reembolso. Eu acho que eles até falam uma hora no artigo ali, né, de que o diagnóstico mais usado é o indeterminado, né? porque a pessoa tem várias coisas, tu não Sim, consegue. ou a pessoa, tipo, sei lá, tá pingando autismo, mas, tipo, não tem um critério para. Faltou um critério. Mas a pessoa sofre, tá com todas as coisas ali para receber o tratamento, não pode, né? Pensando nesse sistema de reembolso, né? Aqui talvez seja mais do pessoal da TCC ficar perdendo tempo fechando diagnóstico. Eles pegaram a cultura e pegaram errado, né? Porque não tem essa no Brasil, né? Tem até uns planos de saúde que pedem que tu coloque assim, mas tipo, ninguém vai te questionar se tu botou o CID errado ou não. Sim. Acho que para a justiça se usa bastante, né? Sei lá, É pra perícia, assim. para perícia, né? Uhum. Eu acho que essa é uma questão bem cultural mesmo, né, de análise, que geralmente a gente pega, cataloga as coisas e tenta, a partir disso, encontrar mais essências, assim, né? E daí, bem pegando da análise do comportamento, quando a gente tem esse viés mais contextual, assim, relacional, a gente se depara com esses gradativos, assim, e faz muito mais sentido, né, para mim. Como vocês falaram, assim, evita que a pessoa ela se aproprie demais de determinado diagnóstico, né, de, tipo, ficar muito aquela coisa de eu sou em vez de estar, né? Porque o estar remete mais a essa coisa de relação mesmo. E acho que esses gradativos, eles colocam bem claro isso, assim, né? De diferenças de intensidade, enfim, de tudo, né? Que quando tu cataloga em caixinhas de essência, essa essência, aquela outra essência, acaba se perdendo e pode gerar bastante... Gera, né? Ao meu ver, muita confusão na nossa forma de se comunicar e compreender mesmo. Até de pensar na intervenção, né? Se é uma coisa reificada, né? Uma coisa, parece um agente iniciador ali, né? Um patógeno. E aí a gente vai precisar desenvolver um tratamento para isso separado quando a gente conseguir estudar as moléculas da depressão ali, que era aquela coisa da serotonina, né? Tipo, a gente não sabe se depressão é uma doença relacionada à serotonina, mas tipo, deram inibidor seletivo de recaptação de serotonina e funcionou, né? Não sei por que funcionou, mas aí inventaram que era isso, que é tipo, precisa de mais serotonina. As pessoas ficam inventando, tipo, come açaí que tem triptofano, que vai fazer serotonina e aí vai tratar a depressão. Tipo, depressão é ativação comportamental, tipo, em processos diferentes. Pô, mas açaí é um baita reforçador, hein? Eu acho que ajuda na depressão. Tem que sair de casa para comprar, né? Não sei que tu compre açaí no Mercado Livre em pozinho. No iFood. E é muito legal, né? Que eles falam sobre isso no texto, né? Sobre tipo, tem esse dado, né? De que
os remédios antidepressivos, eles têm uma ação aparentemente bem importante, né, nas manifestações que estão relacionadas com a internalização, né? Seria até um dado de validação do modelo, assim, né? Tipo, a gente conseguiu cruzar esse dado ali de que, né, uma alteração ali no cérebro mexe com várias dessas coisas aqui, né, pelo menos. Então, tipo, tanto ansiedade como enfim, a depressão nem está aqui, mas quase todos os transtornos de ansiedade, né, são usados. Eu ajudo a explicar por que a maioria das pessoas que vai pro psiquiatra toma antidepressivo e melhora. Né? Porque a maioria das pessoas tem transtornos internalizantes, né? Então faz sentido. Porque tu chuta no antidepressivo, tu provavelmente vai acertar, né? Pode dar uma merda uma hora, mas a maioria acerta, né? Enfim, tá. Aí a recomendação deles é que a tua avaliação e a tua intervenção sejam de preferência nos níveis mais altos, né, dessa cadeia hierárquica, assim, né? Tu vai avaliar primeiro, isso se tu tiver tempo, né? Aí eles falam ali também quando é um setting, né, assim, de sei lá, cuidado primário, assim, essas coisas, quando precisa de uma intervenção mais aguda, né, talvez seja mais interessante tu ir lá nos sintomas, né, lá no que estiver mais embaixo. E aí também, se tiver alguma coisa relacionada a risco, né, alguma coisa que está piorando muito a qualidade de vida da pessoa, trabalhar bem específico isso, né, mas se tu tiver tempo, né, num set de clínica, né, o ideal é que tu comece, né, avaliando esses espectros, né, que eles chamam. E ir descendendo conforme, né, o processo for andando, assim. Então, e afunilando, assim, essa pessoa ela tem problemas com esse espectro de internalização, isso está relacionado com tais outras manifestações e com tais comportamentos e com tais sintomas, né? Então, eu vou afunilando o tratamento. E eles listam, não sei se vocês viram, não, acho que não viram porque não está no coisa, mas está no site deles lá, que eles listam um monte de instrumentos, né, que eles não fizeram nenhum instrumento específico desse modelo ainda, né. Eles estão, não sei se isso em 2019, não sei se eles já fizeram, né, mas eles listam um monte de instrumentos que já existem que tem, digamos assim, que são compatíveis com esse modelo, né, que tu pode usar desde já, assim, eles até no site tem assim uma bateria, eles recomendam uma bateria que se tu quiser tu consegue avaliar todos os, tu consegue saber, digamos assim, para que lado está indo, assim, qual o espectro é mais compatível com aquela manifestação da pessoa, enfim, uma bateria de instrumentos que já existem, né? E isso é bem legal, assim, né? Mas eles estão mais, assim, uns 90 instrumentos que tu consegue tirar conclusões a partir dali. Aqui eu tirei essa foto lá não sei se vocês leram o caso clínico. Então, eu descobri agora que tem um caso clínico. Eu quase passei batido também no caso clínico. É depois das referências, né? E aí tipo a cena pós-créditos, assim. Exatamente. Não sei se a escolha é que é um quadro, né? Acho que quadro, quando tu faz um quadro no artigo científico, tem que botar depois das referências. E aí eles mostram como que isso foi aplicado numa moça, né? Que, enfim, tinha problemas de ansiedade, problemas de comportamento, assim, de relacionamentos, né? E aí eles aplicaram uma bateria de testes lá, e aí aqui são os resultados, né? Aqui, em termos de espectros, né? Em termos de espectros, e aí eles decidiram pelo caminho do tratamento a partir disso, né? Então eles viram que tinham que a parte antagonista e a parte internalizante eram bem fortes, assim. Acho que era isso. Não. A parte do medo também, ela tinha. E aí decidiram pelo tratamento a partir disso, usando esse modelo do Barlow, até eu acho. Como eu disse, né, idealmente o tratamento vai ser com foco nos espectros, né, se tu tiver tempo para isso,
com intervenções transdiagnósticas que ainda estão sendo desenvolvidas, né? E essa é um pouco a ideia do Reis, né? Quando ele usa a ACT baseada em processos, né? Seria a ideia dele, assim. Ele usa outros termos, né? O Reis, assim, mas ele até foi citado, e o cara lá, o Hoffman, foram citados nesse texto, aqui, não sei se vocês viram. Mas ele usa outros termos, mas é mais ou menos a mesma ideia, assim, é eu criar um tratamento que eu consiga ter um tipo de intervenção, assim, por exemplo, Pô, o Otto passou o slide para mim, que tem algum tipo de efetividade em coisas, assim, mais transdiagnósticas, como, por exemplo, o subfator de medo, né, que aí tu consegue atingir várias coisas, né, aceitação. Acho que essa é a ideia. A aceitação seria um tipo de intervenção que coloca, que tem o potencial de ter algum tipo de influência nesse subfator de medo, por exemplo, né? Porque tu consegue diminuir, né, as reações. Como eu também falei, né, ali em contexto de tempo limitado, né, o mais interessante talvez seja tu atuar em níveis inferiores da hierarquia, intervenções mais específicas, né? E as intervenções mais específicas, elas podem até escalar, digamos assim, elas podem ajudar em coisas superiores, digamos assim. Ele cita o exemplo do sono lá, né, que tu fazer uma intervenção de privação de sono, né, pode ajudar, né, o nível superior, né, que seria Da psicopatologia em geral, né? daí Não, mas é real, né? Tipo, é real, é ótimo, né? O William Baum chorou. O sono interfere em todas as outras variáveis, né? Tipo, interfere em medo, interfere em sexo, interfere em, tipo, pensamento, né? Quem tem a psicose não pode ficar um dia sem dormir, né? E aí, se a pessoa fica, é a primeira coisa que tem que tratar. Não trata isso, não vai tratar mais nada. Então, acaba sendo... Até tem o rolê da hierarquia da DBT, eu acho que conversa bastante com isso, assim, né? Primeiro, tu vai atacar os comportamentos que estão interferindo nossa, fugiu a palavra. Mas os comportamentos que trazem risco à vida, né? Depois riscoterapia, depois qualidade de vida e depois outras coisas. Então, de repente, tu fazer, tipo, 2, 3, 4, 5, sei lá, 10 sessões com uma pessoa para tratar essas coisas mais pontuais já é muito melhor do que tu tentar tratar o transtorno de personalidade, né? Um pouco da ideia do grupo de habilidade, né? Tu treina a pessoa para ela conseguir se virar e aí tu faz outras coisas, né? Se for disposição, se for... Mas talvez o mindfulness seja uma dessas intervenções a nível de subfator, né? Eu não sei. Porque ela parece bem transdiagnóstica, né? Se for ver assim, um negócio... Não sei. Acho que nunca relacionaram a DBT com esse modelo, assim, tô pensando agora, assim. Mas o mindfulness parece uma daquelas... do que tu considera mindfulness, né? É mindfulness de acordo com a ACT, de acordo com a DBT, de acordo com o BCT, porque... Ou, sei lá, mindfulness como funções executivas, né? Se tu for pensar, tipo, tá, a pessoa melhora um pouquinho funções executivas, ou como difusão, né? Tipo, tá, eu consigo ver meus pensamentos como pensamentos. Tá, já melhorou. Não sei. Sim. A gente está impondo recortes da realidade, né? Não existe uma categoria na natureza chamada mindfulness, né? Que eu consigo separar e colocar, né? A gente está fazendo isso porque é útil, né? Às vezes. Então, Então depende. Depende, é isso. Eu vou botar essa cartinha do bingo aí. Como é que é o nome daquele jogo? Coringa? É o Coringa. Pode ser, né? Tu joga e acaba com a conversa. É o mais 4 do Uno, Super Trunfo. Exatamente. Mas é verdade. Mas eu pensei assim também, né? De tanto essa relação do sono como do mindfulness pega muito, tá? É uma função
função cerebral no caso de ser uma área, né? Mas ela vai ter várias funções justamente porque cada área cerebral vai afetar vários processos, né? Então, por isso que uma intervenção acaba, ou no caso uma não intervenção, como essa questão do sono, né? Acaba indo de encontro com vários fatores diferentes, e eu fiz um paralelo assim relacionando muito essa questão mais assim de tentar, né? A cognitiva faz isso um pouco, e a psicanálise muito de achar instâncias no cérebro, né? E daí a gente vê o quão isso acaba sendo equivocado, porque não tem como tu ir lá, desligar aquela partezinha do cérebro e aquela função vai desaparecer, sabe? Porque tem várias que estão ali relacionadas e justamente essa cadeia de interação mesmo, né? E é engraçado, até fazendo um adendo assim, que hoje eles estão vendo isso muito nessa parte genética, né? Que até pouco tempo eles achavam, bom, a gente desliga esse pedacinho ali de proteína do gene, a pessoa não vai manifestar isso, mas aí acaba tendo N mil efeitos colaterais de outras funções que acabam sendo afetadas junto, sabe? Justamente ou por estar do lado da proteína e daí nessa cadeia, né, e afetar essa cadeia como um todo, ou por justamente essa proteína ali, ela acabar tendo várias funções diferentes. O cara nasce com 6 dedos na mão, né? Pode acontecer tudo. É tipo as meninas lá que o maluco lá chinês clonou, né? Clonou não, desculpa, modificou geneticamente as gêmeas para ser imune a HIV, afetou todo o sistema imune delas, que elas são muito mais vulneráveis a uma série de doenças, assim, meningite, malária, enfim, mudou todo o sistema imune delas, sendo que ele queria desligar só a questão do HIV, assim, e também daí eles estimam que um benefício que elas podem ter tido é um ganho, assim, de cognição, porque eles relacionaram esse gene também, mas isso muito de pesquisa de não de causalidade, assim, né? Mas só de ver que acontece o efeito não, mas enfim, Correlação. esqueci agora. Isso, de correlação, de que quem não tinha, que quem era imune ao HIV com esse gene acabava tendo um raciocínio mais acelerado, alguma coisa assim, e sendo mais inteligente, mas enfim. Só para mostrar que uma coisa afeta muitas, né? E acho que é muito do controle humano, assim, tentar buscar esse controle, né? Tentar buscar ter, assim, um máximo de controle sobre as coisas, só que sempre vai escapar da gente, então... Eu estava dando uma olhada, né, aqui nessa última fideira aqui. E é interessante, né, porque eles até colocam, assim, no texto lá que, por exemplo, aqui, esses que estão em negrito, né, eles não são termos técnicos, né, eles colocam só como uma... Porque senão a gente vai cair na mesma coisa do DSM, né, tipo, ansiedade, né, é uma categoria que eu tô... Isso aqui é só para ajudar a distinguir aqui, né, esses sintomas, né, então... Quando eles colocam, as que não estão em negrito são comportamentos, né? Ou são, enfim, outras coisas relacionadas, né? Emoções, né? Isso aqui seria o nível mais básico, né? Da análise. E eu acho muito legal, assim, né? Esse tipo de coisa, assim, queria usar já na minha prática daqui para frente. Vou ver se eu dou uma olhada nesses instrumentos aí, se eu acho pirata. Porque o legal é tu poder encaixar as queixas em categorias, né? Porque aí tu pode fazer outras perguntas que talvez estejam ali próximas, né? Do tipo, tá sim, fazendo uma análise funcional sobre a ansiedade, de repente já pergunta se a pessoa tem alguma compulsão, né? Qual é a estratégia de enfrentamento dela, ou se, né, sim. como é que tá o sono, ou se, sei lá, deixa eu ver aqui. Se tem alguma fobia, como é que é para ir no médico, se teve ataque de pânico, né, se tem TEPT, né, se tem dissociação, né, se tem comportamento de segurança, enfim, todo esse rolê dá para perguntar quando tu tá investigando ali. E aí tu pode achar um monte de coisa que, assim, pelo menos da minha experiência, as pessoas ficam tipo, nossa, eu não sabia que isso tinha a ver com aquilo, né, tipo, sei lá, a pessoa tem agorafobia e tem medo de elevador. Eu acho que são coisas separadas, né?
E até coisas mais diferentes ainda, né? Por exemplo, ah, a pessoa a pessoa com, como é que é o nome do OCD mesmo? Toque. TOC, é. A pessoa com TOC, ela tá muito mais vulnerável ao pânico, né? Também, porque é um funcionamento que é bem diferente, mas é parecido porque tem a ver com medo, né? Eu tenho medo, sei lá, de fazer alguma coisa, né? Sei lá, deixar o gás ligado e matar minha família toda. E eu tenho medo de morrer, eu tenho medo de ficar louco, né? Então, são coisas que são diferentes, mas são na mesma pegada, assim, né? Isso aqui eu já falei. Aqui é só um exemplo que eles colocam lá no caso clínico, né, de como que a avaliação através do DSM seria, né, para aquele mesmo caso, né, para aquela menina, e como é que seria no high top, né? Então, aqui eles teriam que fazer uma lista de transtornos para ela ali, né? Tipo, né, sinto depressão maior, né? Isso aí é a Garota Interrompida. Não vi esse filme. Isso é uma pessoa com. Eu nem li o caso, mas isso aqui é uma pessoa com personalidade borderline, né? Tipo, tem todas essas coisas aí, né? Começa a entrar até de dissociação. Tá? Uhum. Ali. Sim, sim. E as discussões quando tu tá como eu tava no último estágio lá, elas são mais ou menos assim, né? Tipo, ah, não, mas será que é isso? Não, ela diz que ela tem isso e tem isso, né? É um negócio assim, um looping eterno, assim, o que a pessoa tem, né? E aí, no fim, a pessoa tem 6 coisas, né? Que tu precisa colocar porque ela fechou para todas, né? Aí é Sim, difícil, né? imagina tu tratar isso aí, né? Tu vai ter que fazer ativação comportamental, tu vai ter que fazer exposição. ah, pô, Aham. exposição. O tratamento Protect. Exposição Prolong- prolongada. Prolongado. Vai ter que fazer treino de habilidades sociais, vai ter que fazer exposição de novo, transtorno do pânico, vai fazer Aham. DBT para TPB e para evitativo, eu acho que nem tem tratamento. Fazer, sei lá, uma metacognitiva da vida. Vai naquilo que tu sabe. O famoso trato sintoma. Mas A principal crítica à terapia comportamental é justamente do que a gente está falando. Né? A pessoa vem com sintoma, tá, então vamos tratar isso aí. Deu. já era. Acho que só mostra, né, a rigidez dos protocolos ao mesmo tempo que tem sua função e tal. De uma forma mais geral, eu acho que o Giovanni explicitou bem assim, como é rígido assim essa questão de protocolar muito da cognitiva. Lucas, eu fiquei com uma dúvida ali em relação a essas porcentagens, elas seriam valores nesse gradativo daí. E se sim, a partir de como que eles estabeleceram essa porcentagem? Cara, eu também não sei o que a porcentagem quer dizer, mas eles aplicaram uma bateria de testes nela, né? Será que o percentil em relação a um grupo? Pode Se, ser, tem, se pode é um ser. teste, tem norma, né? Sim, sim. É um percentil, eu acho, sim. Naquela imagem que tu compartilhou que tinha o saudável em verde, daí amarelo, laranja e vermelho, eu acho que é esse que você vai até 80. Pode ser, pode ser. Mas eu acho que como eles falam em curva normal, deve ter a ver com percentil. Não lembro disso. Enfim, eu acho que o problema também do high top é que não existe, né, tratamento, não existem muitos tratamentos validados transdiagnósticos, né, que tenham como foco esse fenômeno, né, por exemplo, a internalização, né. Os tratamentos que foram feitos e que foram validados são para os transtornos individuais, né. Então, tipo, essa é a crítica do Jean, né. O Jean, ele oferece uma palestra que ele vende lá, chamada Quarta Geração das Terapias Comportamentais, e ele passa a aula toda falando mal do negócio. Tu vai lá comprando Falando uma por bola. que não existe uma quarta onda. Né? Exatamente. Então, a crítica dele é essa, que é muito bonito no papel, né? A gente vai fazer um negócio, né, que é transdiagnóstico, enfim, e que vai superar, né, a segunda onda, né, e os diagnósticos e os protocolos, né?
Mas não existe, não foi, né? Não foi validado, não foi... Só esse do Bardo, eu acho que é um negócio que tem bastante tempo que já existe, né? ACT, DBT, são três diagnósticos, né? Ele falou sobre isso numa discussão que ele teve no Facebook. Até mandei pro pessoal lá do Torança aí, Giovanni. Não olhei, mas eu acho engraçado a discussão no Face. Ele briga mesmo, o Jean, ele briga. E eu mandei pro pessoal lá do nosso grupo lá com o Gui e com a Andressa, e para ele é bem claro, assim, tipo, a ACT só é um tratamento validado para dor crônica. A FAP não é validada para porra nenhuma. E, enfim, a DBT tem um pouco mais, eu acho. Mas não para tudo, né? Não vai tratar DBT, depressão com DBT, né? Tem gente que quer tratar depressão com DBT, mas tem coisas mais... que é um tratamento mais barato, mais rápido, né? Que é a ativação comportamental. Depende, mas, assim, se for depressão com suicidalidade, talvez... dependendo Acho que era isso, esse era meu último slide, não sei se vocês têm alguma consideração. Tem alguma consideração, é ótimo. Tenham alguma consideração. Vocês têm Acho que piedade? falando sobre isso, né, desse final de discussão, acho que é bem isso, né? E isso acho que fala muito sobre o método científico, das limitações dele também como um todo, de que para te conseguir ter uma análise não mais imparcial, mas mais metodologicamente aceita, né? Tu precisa separar um número X de variáveis e só trabalhar com aquilo. Só que no momento que tu faz isso, tu enrijece esse processo, né? E daí, se tu parar para pensar uma coisa tão complexa como um processo psicoterapêutico, acontece que o Lucas disse aí da ACT ser uma baita terapia, assim, para muita coisa, mas só ser validada para, como é que é, dor crônica? E porque não dá para fechar, né? Não dá para encaixar nos protocolos, assim, porque trabalha com mais variáveis de forma com que tu não vai conseguir delimitar essas variáveis tão, não sei se é impossível, né? Mas tão facilmente dentro de uma metodologia científica, assim, para ser aprovado e tal. Até para passar num comitê de ética já é difícil com o método mais tradicional, né? Imagino. Tu dizer assim, vamos observar esses fenômenos aqui que são subdiagnósticos e o que aparecer a gente trata. Tu tem que ter muito cacife para bancar uma coisa dessas, né? Então, realmente, por isso que é um consórcio, né? Acho que até a coisa do DSM, né? Tem que ter um time de, sei lá, 300, 400 pessoas com seus próprios grupos de pesquisa trabalhando juntos para ter um certo consenso e olhe lá, né? É bem complicado a gente lidar com psicopatologia, até porque a medicina, se a gente for comparar, né, com o modelo mais médico, os dados estão ali, né? Tá no prontuário, se a pessoa está no hospital, se a pessoa está no consultório, junta tudo, faz análise e deu, né? Aqui a gente precisa iniciar o processo e aí tu começa uma pesquisa para fazer um ensaio clínico. Claro que o ensaio clínico na área de farmaco tem outras coisas ali envolvidas, né? Do tipo, sei lá, pagar as pessoas para participar dos estudos, que nem tem nos Estados Unidos, né? E aí, enfim, e é com isso que a gente está comparando, né? Se a gente for pensar no modelo nosológico. Enfim. Eu frequentemente fico pensando assim, não é a primeira vez que eu tenho essa sensação no journal de olha que legal isso, mas por enquanto é apenas um devaneio da minha cabeça, porque não tem evidência e é uma tentativa, né? Eu acho que a gente tá muito assim na psicologia. E às vezes eu fico pensando, tipo, bom, mas que mérito Por que eu não há fiz medicina? Também. Mas convencida de que há um mérito, mas que mérito há em estar preocupada com essas coisas e mesmo sabendo, tipo, a ACT tem essa pretensão de buscar ter evidências, mas no fim das contas o já vem com o pé na nossa porta e dizer, não tem. Ou vem dizer, a análise funcional busca ser uma coisa mais objetiva, né?
Mas cada um faz de um jeito e também não tem uma padronização, né? E às vezes eu fico pensando, bom, por que que eu tô aqui, né? Nessa abordagem, nessa área, estudando essas coisas. E não sei, é meio frustrante ficar nesse lugar de querer evidência, não ter evidência, querer ter embasamento e se deparar com a dificuldade disso, mas também tá num posto meio, vou ser pesquisadora ou sou espectadora dessa área científica, né? Não sei como é que bate isso para vocês, assim, tipo, Lucas, tô com vontade de pegar isso agora e implementar na minha prática clínica, né? E às vezes é um custo, e eu vejo isso na minha pesquisa, né? É um custo muito alto a gente tentar ser um terapeuta que faz uma terapia baseada em evidências para um retorno que ainda é incerto, né? Uma coisa que a gente tem discutido em outros grupos é a gente ainda não sabe que efetivamente fazer uma prática baseada em evidências é melhor e mais eficiente, porque não tem esse estudo, né? Então é uma coisa meio comendo o próprio rabo, assim, né? Era só uma colocação. Então tá, pessoal, até a próxima semana. Bota no título assim, Drop comendo o the próprio mic. rabo. Mas sabe uma coisa que sempre me consola é que terapia, no fim das contas, é N igual a 1, né? Tu pode muito bem fazer o teu próprio estudo, né, com o teu próprio paciente, né? Tipo, de 4 em 4 sessões, aplicar um questionário e ver se está avançando a terapia, né? Teve um outro texto que a gente leu aqui também, né, do Liebenfeld, eu acho, né? Foi tu, Giovanni? Sim, foi um dos gatilhos para a gente entrar em depressão sobre a terapia. Exatamente. E tem aquele da Kelly Corner, né? Os dois falam muito sobre isso, assim, né? Como que tudo bem, a gente não tem evidência para isso, mas eu posso ainda assim fazer um trabalho bom, eu posso, né? Como é que eu posso saber que eu estou indo no caminho certo, né? E tem isso. Como é que eu posso saber se eu não estou cheio de vieses aqui, achando que está rolando, mas na verdade eu estou, né? Com pensamento wishful thinking, né? Assim, mas isso me consola, né? E eu tenho a mesma coisa da Andressa, assim, tem a mesma emoção. Isso me consolava antes de eu começar a atender. E agora não me consola mais, porque é muito mais caótico do que estabelecer meta com um paciente e caminhar naquela direção, assim. Eu sinto pelo menos essa dificuldade do próprio de vender isso e do paciente comprar esse monitoramento e vamos nessa direção. E talvez seja uma dificuldade de não enxergar nessas categorias mais amplas, assim, né? Ficar focado muito, talvez, num objetivo ou num afunilamento, quando valeria a pena, bom, como é que eu monitoro o principal do funcionamento desse paciente que causa sofrimento, né? Então, eu já peguei uma ideia a partir daí. Interessante essa ideia. Eu acho que isso traz, tipo, acho que a gente acaba voltando na hierarquia de ciência, assim, até para a gente ver o que é científico, né, ali dentro. Que tipo de ciência que a gente está fazendo? A gente está fazendo uma ciência exata, uma ciência social, uma ciência médica. Porque isso tem critérios diferentes, a gente vai fazer análises diferentes, o critério de verdade vai ser diferente. E aí eu acho que pega um pouco daquela coisa do contextualismo funcional, né? De, tipo, a gente valorizar as coisas. E a gente escolhe valorizar isso mesmo que a gente não saiba o resultado. Então, a gente vai valorizar, ter essa preocupação categórica, né, de saber se está funcionando, se não está, se saiu, se entrou do espectro. Porque sim, não tem muito. O Gui pode comentar isso aí que tu apresentou semana passada. Né? Eu pensei, na verdade, tipo, Já voltei. pensar também qual é a função da ciência para as pessoas e no mundo e a dificuldade de caminhar com uma prática baseada em evidências quando tipo, tu vai chegar na ciência assim, tipo, para estudar de verdade depois de formado, digamos, e tu já vai ter
demanda para consultório ou para onde quer que tu trabalhe, e as coisas já estão acontecendo no mundo, e as pessoas já estão procurando psicólogo, tu tem que ter alguma coisa para oferecer, e ao mesmo tempo a gente tem que ter profissionais que façam pesquisas de coisas diferentes ou tentando melhorar aquilo que a gente já tem. E de fato a gente não sabe, né, que nem o André estava falando, tipo, será que as práticas baseadas em evidências têm evidência de funcionar melhor do que as outras? E é uma coisa que demora e vai construindo aos pouquinhos, mas eu acho que é um valor importante de ter, e não só achar que está fazendo o que é certo, mas de tentar produzir evidências para isso. E sempre vai ser a ciência sempre vai ser um trabalho atrasado, né? Vai ter que ter causado o efeito no mundo para depois avaliar ele. Vai ter que pegar uma coisa que já está acontecendo para olhar. Tu não faz ciência do futuro. A ciência sempre acaba tendo esse delay, assim. Então, tipo, eu pessoalmente, por enquanto, não vejo como pautar 100% da prática baseada só naquilo que já tem evidência, sabe? Porque a gente vai ter que produzir a evidência em algum momento também. Não sei se eu captei. Basicamente, valorizar a ciência e produzir novas evidências, porque a ciência sempre vem com um certo atraso. Eu acho que como é que é ação comprometida, né? Tá sempre engajado em produzir ciência, em produzir conteúdo, sei lá, fazer algo de alguma forma, né? O fato da gente estar aqui gravando isso, né? Produzindo conteúdo, divulgando ciência, já é uma ação comprometida nesse sentido, né? Mas o quão efetivo isso vai ser, a gente vai avaliar depois, né? Acho que eu peguei o que tu quis dizer, assim, de a gente poder escolher o que a gente vai fazer com os princípios que a gente tem e depois avaliar. Eu fiquei até pensando naquela coisa que a gente falou semana passada do navio, né? Tipo, quero mandar um navio de um lado do mundo para o outro, vou mandar com energia limpa, ou vou mandar queimando petróleo. Né? Então, não sabe se vai funcionar, se tu vai ganhar dinheiro, se tu vai perder dinheiro, se o barco vai ficar à deriva. Tu vai fazer uma escolha baseada em valores ali. Né? Eu quero matar uma barata no meu quarto, eu vou usar um inseticida ou uma dinamite. É uma boa também. E outra dificuldade, assim, que eu fiquei pensando é, tipo, tu lança o high top, funcionou de boas, e aí tu tem que formar milhões de profissionais da saúde para aprender esse negócio. E aí começa tudo de novo, de todo mundo discordando de como é que faz, porque, sei lá, tu pega os autores lá, os primeiros, que eles tenham uma coerência entre si do que eles estão fazendo, começa a dar evidências, aí tu tenta ensinar outro grupo, eles vão entender diferente, dá outras evidências, e aí começa tudo de novo. Então, Eu acho que tem uma certa sabedoria capitalista por trás disso, né, no sentido de o modelo que funcionar vai ser aquele que sobreviver melhor no contexto, né? E ele tem que se adaptar ao contexto, não é? O modelo aparecer assim, olha só, né, evidências são legais, acreditem na gente, mas a sociedade não espera isso. Né? Eu acho que tem uma outra vibe, que é tipo assim, TCC surge, funciona bem. Ou, sei lá, DBT surge, funciona bem, por contingência. E aí vira regra na cultura. TCC é uma terapia efetiva, DBT é uma terapia efetiva. Aí vai qualquer pessoa ler um livro de TCC e coloca na sua bio, terapeuta cognitivo comportamental. Você entende? E recebe pacientes assim. Eu acho que esse é um pouco... usa o modelo high top. Ok. E daí isso vira, o terapeuta que atende pelo diagnóstico, por modelo transdiagnóstico, ele é mais atual do que o modelo nosológico. Mas tá lá o cara fazendo o nosológico de uma forma que, bom, com suas limitações funciona, mas um ali que tá numa marca. Eu acho que
Não sei se foi isso que o Gui falou, mas foi uma preocupação que eu tenho, assim, que eu vejo disso, de quando uma coisa é muito boa e daí vira... Tipo, Ou até às o vezes greenwashing, assim, esse produto, ele é feito de uma energia renovável, mas aí a forma como ele é distribuído gera um outro problema, né? ou às vezes até a intenção, digamos, é boa, a pessoa busca uma formação e mesmo assim nem todos os lugares vai estar tão bem padronizado a ponto de que se tem o mesmo tipo de procedimento de operacionalização do que está sendo feito. E, como o Giovanni falou, é uma questão mercadológica, então. Bingo. Eu fiquei pensando um pouco isso, né, de qual seria hoje, né, a função do high top, porque a gente vê que para uma compreensão dos fenômenos parece ser uma abordagem bem mais completa, assim, né? Só que chega nesse beco sem saída, pelo menos de uma forma mais massificada, né? Dessa questão da aplicação desses conceitos mais, enfim, mais que abrangem de uma forma melhor, digamos assim, né? E daí eu fiquei pensando que vocês estavam falando do N igual a 1 e da questão da autonomia do terapeuta mesmo, de que, claro, é uma coisa que vai funcionar sempre, mas vai funcionar se, e como o Lucas falou, né? Se tu fizer isso e tendo algum tipo de avaliação do processo, acho que tá bom, assim, cada quanto tempo fazer um questionário, enfim, mas de uma forma a tu generalizar esse conhecimento, assim, a padronizar, né, e operacionalizar, como vocês falaram, acho que complica bastante, porque a gente não pode esperar que todo, ainda mais no nosso contexto, assim, que todo terapeuta sabe, possa não consiga fazer intervenções efetivas sem ter uma base, assim, de apoio, né? No caso, algum protocolo, alguma coisa assim, né? Acho que a questão é nessa massificação de que, na teoria, funciona muito e dá muito certo, tendo ótimos terapeutas que tenham muitos recursos para conseguir aplicar em muitos contextos. Mas na prática não é o que acontece, né? E acho que essa é justamente a grande diferença, assim, entre a análise do comportamento e a psicologia cognitiva, é que a cognitiva ela trabalha conceitos tão simples, né, que ela fica muito mais fácil de ser aplicada e massificada para a compreensão do psicoterapeuta também daqueles conceitos. E por isso que eu vejo assim que a análise do comportamento acaba ficando mais num nicho, acho que é muito por conta disso, assim, por ao meu ver ser uma abordagem mais complexa e por ser mais complexa acaba sendo assim mais completa assim em relação a mais completa um pouquinho, né? Porque a realidade é muito ampla e a gente que faz essa construção, mas enfim, não vamos aqui desdenhar do Baum, como o Giovanni falou. Mas nesse sentido, assim, né? De pelo menos conseguir trabalhar um pouquinho melhor mais coisas. Mas acho que fica difícil mesmo fazer essa generalização, e daí eu fiquei pensando em qual seria a função mesmo do high top hoje, que função que ele conseguiria, assim, né? Esse método mais inovador, mais completo, mais complexo, né? Mais interacionista, enfim. Tem um dado ali, eu estava procurando aqui agora, tem um dado que eles... Não vou achar. Enquanto tu acha aí, eu vou dar meu pitaco. Voltou, show. Achei. Eles dizem assim, o high top ele vai providenciar para o clínico maior poder de prognóstico, né? Quando comparado com diagnósticos categóricos, os scores dimensionais eles mostram predição superior dos resultados clínicos, né? Isso é um dado mesmo, assim, eles citam aqui. Então já tem um dado, né? Eu falei que não tinha dado, mas tem esse dado de que pelo menos a predição do resultado do tratamento é melhor se usado o modelo dimensional do que o modelo categórico, né? Então, tem esse dado, né? E eu acho que a função do high top é a função de qualquer coisa que a pessoa está estudando, né? Eu estou estudando para ver se esse remédio funciona contra a Covid.
mesmo que seja um remédio absurdo, assim, né, para malária, e pode funcionar ou pode não funcionar, mas a gente não vai deixar de testar, né? Primeiro tem que fazer testes com animais, né? Com a EMA. Ai, ai. Mas né? Eu acho que acho que tem diversos caminhos, né? Eu acho que acaba ficando nisso, assim, tipo, tá, tu vai fazer a descoberta bottom-up, né, dos processos, de tipo, eu quero saber que processo é esse internamente para aí eu descobrir que intervenções eu vou fazer, ou tu vai fazer top-down, né? Tipo, tá aparecendo esses sintomas aqui, eu preciso cortar e de repente eu chego num padrão aqui, né? Parece que o high top é mais top-down. Né? Eu não tinha pensado nessa brincadeira, mas enfim. Parece que ele é mais top-down no sentido de, tipo, tá, que tá mais urgente que a gente precisa atacar primeiro, e aí depois a gente vê quais são os como é que é, os espectros, né? Espectros, Que tá subfatores. junto, isso. E aí, realmente, eu acho que assim, em termos de eles até falam ali no texto, né, de que, bom, a sociedade vai continuar usando DSM por muitos anos ainda, né, então até a gente começar a aderir a outros modelos mais funcionais do que no zoológico, né. Mas talvez isso ajude de diversas formas. Eu fico até pensando, tipo, uma equipe de hospital, né, será que eles precisam aplicar, tipo, aquela bateria de sintomas do DSM, ou será que eles aplicam essa bateria do high top, né, quando eles vão ficar lá 28 dias com um paciente internado, né? O que importa? É saber o diagnóstico ou saber quais são os principais problemas, né? Aí não sei, mas daí talvez, sei lá, se é um psiquiatra num contexto mais clínico, assim, né? A pessoa chega tipo, eu quero entender o que é isso que acontece comigo, né? E de repente, tipo, tá, faz um guia pelo DSM ali, tá, fechou para distimia, né? Fechou para autismo, sei lá. E aí faz sentido. Eu acho que talvez para síndromes dos transtornos do desenvolvimento funcione melhor, né? Esse tipo de coisa, assim, tipo, eu quero entender o que eu tenho, aí tá, pá, TDAH é a coisa mais fácil de tratar, né? Autismo, tá, vai para lá, né? Bem mais simples do que isso, né? E é espectro também, né? Se Mas, for, se for, acho que o DSM ele avançou muito no negócio da psiquiatria, né? E aí ele tem muito esse negócio para te saber se tu pode dar até para te saber se pode dar um remédio para a pessoa, né? Tipo, se a pessoa, sei lá, se a pessoa já teve algum episódio de bipolaridade ou fechou o diagnóstico de bipolaridade, tem remédio que tu não pode dar para ela, você não pode, tem aquele negócio de que vai ter um episódio de mania, né? Pode ter um episódio de mania, assim, um episódio depressivo. Mas fiquei pensando muito, né? Até coisas que voltam no journal, né? Sempre aquela coisa de metáfora raiz, né? É muito interessante quando a gente lida com modelos, né? Porque a gente sempre faz alguma coisa que a gente sempre inventa uma coisa que a gente já conhece, alguma coisa parecida, né? Tipo, o DSM, enfim, ele vem da psiquiatria, né? E a psiquiatria vem da medicina, que vem das doenças físicas, então se faz a coisa como se a pessoa tivesse uma doença física, né? Uma infecção, uma coisa assim, né? E a do high top é um negócio que vem da biologia, né? É uma taxonomia, né? É como se fossem espécies, né? Assim, então, espécies não, mas o grupo, o subgrupo, o gênero, né? É o carnívora que tem, e aí ele é uma metáfora raiz, né? Isso a gente tem que sempre se lembrar para não reificar, né? Aquela coisa, não é como se realmente existisse, né? A gente está usando uma coisa que a gente já conhece no mundo para tentar fazer um modelo e tem que ver se esse modelo funciona ou não, né? matou a pau. Tive um insight. O insight, como é que é? Tu poder descrever regras sobre uma intuição, né? Segundo Skinner.
Faltou ele explicar aqui que é uma intuição dele. A intuição é uma descrição do próprio comportamento que ainda não tem regra, né? Não tem comportamento verbal discriminado. Pode crer. Tipo, eu sinto que isso acontece. Tu tá sendo afetado pelas variáveis, mas tu ainda não descreveu elas. Exato. Muito bom. É isso aí. A gente acabou de descrever as variáveis e dá um reforcinho e uma sensação de recompensa. Coerência, né? Coerência amada. Tá bom, gente. Alguma colocação, inquietações, críticas, sugestões? Vocês apostam no RDoc ou no Hightop? Ou no DSM? No cavalo velho? No underdog. No underdog? O underdog é o, sei lá, o modelo transdiagnóstico do Reis lá. Ninguém Inventou comprou. um troço lá. É. Tem o do Hoffman também, né? Eu não dei uma olhada nesse aí, um dia eu vou trazer. Que é o... Esqueci o nome. Mas ele tem um modelo também. O low top. Tá bem. É o tchau top, né? Eu vou parar a gravação. Tchau, pessoal do futuro. Valeu, pessoal que assistiu. Se inscrevam no canal. Ativa o sininho.